Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui de XHTML da nossa Universidade XTI. Nesta aula, nós vamos aprender como trabalhar com tabelas, né? E como essa aula é de tabelas, eu abri aqui, construí uma tabela rapidamente aqui no Excel. Então, tabelas, né, são exatamente essas estruturas com uma série de dados aqui tabulares, e é por isso que vem o nome de tabelas, e nós devemos usar as tabelas da forma correta no HTML. Por que eu estou falando isso? Né? As tabelas, por excelência, assim, são por excelência o identificador e o grande diferencial entre a marcação HTML ultrapassada, antiga, como era feita há alguns anos atrás, e a nova forma de marcar os websites. Né? É, a gente já ouve falar de vez em quando na área de web, né? Diga-me como você usa as tabelas na sua marcação e eu lhe direi a espécie de desenvolvedor web que você é. Então, por que existe esse termo? Antigamente, as pessoas usavam as tabelas para fazer layout das páginas. Né? Nós vamos aprender como fazer layout, né, sem usar tabelas. Tá? Mas o que aconteceu por conta disso? Né? O conceito tableless, né, que aí vem do inglês sem tabelas, ele ganhou muita força no Brasil, né, aqui no mercado, na comunidade de desenvolvedores do Brasil, e ele foi interpretado literalmente, né, e na verdade distorcidamente como sem tabelas, como se as tabelas fossem proibidas. Tabelas estão previstas, elas estão previstas nas especificações de XHTML, elas são legais, elas devem ser usadas, mas devem ser usadas da forma correta. Tá? Então, a gente deve usar as tabelas para apresentar dados tabulares. Por exemplo, se a gente tiver uma tabela de tempos, de informações aí sobre peso, sobre medidas, uma lista de preços, né? Tabelas de dados gerais ou tabelas de treinamentos, como essa tabela que nós estamos criando aqui, não tem nenhum problema. Né? Então, nós criamos aqui essa tabela, por exemplo, treinamento instrutor. Né? E nós vamos aqui listar os treinamentos que cada instrutor ministra, por exemplo. Isso aqui é perfeitamente plausível de se utilizar tabelas em HTML. Né? Então, vamos voltar aqui no assunto na parte de layout, por exemplo. Né? Porque tem muita gente que, quando a gente está falando de curso de XHTML, tem algumas pessoas que podem até pensar, poxa, então deveria ser proibido ensinar tabelas aqui nesse curso. Não. A gente deve ensinar a forma correta de utilizar as tabelas, mas elas não devem ser utilizadas aí para fins de marcação de layout. Né? Vamos falar aqui sobre algumas vantagens de utilizar uma marcação nos padrões web, ou seja, seguindo as web standards, os padrões definidos pela W3C, sem o uso de tabelas para construir o layout. Né? Então, quando a gente não está utilizando tabelas para construir layout, é muito mais fácil a leitura e o entendimento da marcação, do código HTML que a gente criou. E o que acontece? Depois, no final das contas, a tarefa de realizar uma manutenção na página vai ficar muito mais fácil, muito mais rápida. Né? Segundo ponto, uma marcação clara, né, concisa, e por conter assim, apenas a estrutura do documento, que é o que a gente vem ensinando até agora, ela não interfere com a apresentação. Então vai ficar tudo muito mais simples também, né, mais enxuto. O código vai ficar mais amigável e legível, inclusive para os mecanismos de busca. Então, por exemplo, um deficiente visual que precisa de um aparelho para fazer a leitura do código HTML. Se a gente estiver estruturando esse código usando tabelas, ele vai ter dificuldades de entender qual é o conteúdo que está naquela página. Né? Um outro ponto, o controle do layout e apresentação, ela vai passar a ficar a ser manipulado em um arquivo central, que é o arquivo de CSS que a gente vai estar utilizando. Tá? E outra coisa, o código vai ficar muito menor, né? A gente utiliza menos caracteres para fazer um layout sem tabelas, né? E no final das contas, o tempo para carregar essas páginas vai ser reduzido, ou seja, as páginas vão ficar mais rápidas. Ou seja, não utilizem tabela, né, para realizar layout. Nós vamos usar tabelas
para apresentar dados tabulares, que é exatamente esse exemplo que que a gente vai dar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui no nosso diretório de páginas. Vamos abrir aqui a próxima aula. Vamos construir aqui um arquivo aula 16.html. E vamos editar este documento aqui. Vamos deixar aqui. Vamos abrir aqui a nossa página web. Perfeito. Então, vamos lá. O nosso objetivo é construir uma tabela como essa daqui. Então, antes de começar a fazer a tabela, vamos estruturar o nosso HTML, né? Com as tags básicas aqui. Vamos colocar aqui o título da nossa aula, XHTML, aula 16. Né? E vamos agora ver como é que a gente constrói efetivamente a nossa tabela, que é exatamente essa tabela que a gente quer construir. Então, vamos lá. A tabela a gente constrói com a tag table, né, de tabela. E esta tag table, ela é composta de linhas. Então, aqui, ó, vocês estão vendo algumas linhas de registro. Então, a linha de uma tabela, em inglês, né, table row. Então, ela começa com... o nome da tag é tr, de table row. Então, para cada linha que nós tivermos de tabela, a gente vai construir uma table row. Tá bom? Então, como aqui nós temos 4 linhas, eu vou criar aqui 4 linhas, né, 4 rows para colocar esse conteúdo. Dentro das rows, nós temos aqui as informações. Então, cada célula dessa daqui, né, é chamada de TD, ou table Data. Então, vamos colocar aqui uma TD, né? Nós temos uma TD e uma outra TD. Nós temos 2 TDs aqui. Né? Como todas as células têm 2 TDs, ou seja, eu estou abrindo e fechando cada TD. Percebam aqui. Né? Então, nesta row, nesta linha TR, nós temos aqui 2 TDs. Então, nesta linha eu tenho 2 TDs. Para agilizar o processo, eu já vou copiar aqui essas TDs. Nós já temos a estrutura. E aqui dentro dessa primeira TD, eu vou colocar a palavra treinamento. Né? Nesta segunda TD, instrutor. E nas TDs de baixo aqui, vamos colocar Scrum, Loomis, HTML. E nessas TDs aqui do lado, Aman, Josadak e Esaú. Vamos agora ver o resultado. Está aí a nossa tabela. Tá? Então, essa tabela daqui, vamos lá. Essa tabela que nós temos aqui no Excel, né? Ela está apresentando algumas linhas aqui, fazendo a marcação das células. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns outros atributos das tables. O primeiro atributo que a gente vai consultar aqui, vai conhecer, é o atributo border. Então, este atributo border, ele aceita valores aqui numéricos, né? Então, nós colocamos aqui o valor 1, né? Poderíamos colocar 3, por exemplo. Esse aqui é o número de pixels da borda. Nós temos outros atributos aqui também, né? Então, o atributo border, ele indica a largura da borda.
Nós temos aqui o atributo, por exemplo, cellPaging. Esse atributo cellPaging, ele mostra o espaço entre o conteúdo e a borda da célula. Então, esse espaço aqui entre o conteúdo e essa bordinha aqui da célula. Então, por exemplo, se eu colocar 10 pixels aqui, então aumentou o espaço entre o conteúdo e a borda da célula. E nós temos aqui um outro atributo, o cell spacing. Esse atributo cell spacing, ele indica o espaço entre as células, né? Então, eu tenho aqui essa célula, ela tem um espaço entre essa segunda célula aqui de baixo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 10 pixels de largura entre as células. Então, vocês viram aqui que o espaçamento entre uma célula e outra aumentou aqui em 10 pixels. E se eu colocasse aqui uma borda 0, por exemplo? Aliás, vamos deixar a borda 1. Né? E se eu colocar aqui o espaçamento entre as células com valor 0? Vocês podem perceber agora que a linha da borda parece que afinou, mas não é que afinou, né? É que o cell spacing, o cell spacing tradicional, ele é 1. Então, fica parecendo que a borda é um pouquinho mais grossa, mas é porque houve um espaçamento entre uma célula e outra, né? Quando eu coloco 0 aqui, né, a gente vê simplesmente aqui a largura da borda como ela é. Então, esse aqui está apresentando uma largura de 1 pixel, que é a largura da borda. Tá? Nós temos outros atributos aqui ainda. Por exemplo, atributos aqui dentro da TD. Eu tenho o atributo Align. Né? O atributo Align, ele vai alinhar aqui o conteúdo. Por exemplo, se eu quiser alinhar o conteúdo Scrum aqui para o lado direito, poderia vir aqui, Align, e colocar que eu quero que ele fique do lado direito. Então, tá aí. Poderia fazer isso com os outros elementos aqui, as outras células também, para ficar no mesmo padrão. Então, tá aí. Né? Nós temos ainda outros valores aqui. Eu coloquei o atributo right, mas a gente poderia ter o atributo left, que é o padrão. Né? Nós poderíamos colocar aqui o atributo ainda center ou justificado. Né? No caso aqui, o justificado, justify, ele não vai surtir grandes efeitos, porque a aplicação dele é mais para textos mais longos. Né? Se a gente tivesse um texto um pouco mais longo aqui, ia ficar melhor. Então, está aqui. Né? Além disso, nós temos vários outros atributos. Né? Por exemplo, a gente poderia formatar aqui essa TR aqui de cima. A gente poderia estar formatando aqui essa TD. Vamos lá, por exemplo, colocar aqui um estilo nessa TD. Né? Onde a gente colocasse aqui o background color cinza, por exemplo. Enfim, a gente tem várias possibilidades aqui e a gente vai conhecer um pouco mais sobre as tabelas ainda na próxima aula, tá? Então, tá aí um exemplo da tabela aqui que nós começamos a construir e vamos evoluir essa tabela aqui na próxima aula, tá? Então, tá aí, pessoal. Até a próxima aula.